Ao término de 3 horas do debate exaustivo da Band com os presidenciáveis, eu não pretendo fazer análise alguma sobre o desempenho de cada candidato. Não. Na verdade, senti entre eles a falta de um personagem que fosse mais incisivo, realista, que fosse mais sincero, intelectual, eloquente, honesto e mais conciso. Daí lembrei de um carinha que, sem sombra de dúvidas, colocaria todos os candidatos no bolso, não apenas pela sua excelente retórica e humilha impecável, mas primordialmente pelo capital intelectual que possuía e por suas propostas de governo. Alguns aqui devem saber a quem me refiro, outros não. Os que sabem com certeza me darão razão. Os que não, vai lá no YouTube e veja o que era um gênio falando. Eu diria que o debate de ontem foi raquítico, foi de encher o saco. 3 horas, cara. Nada se aproveitou. Na minha sede de conteúdo político, vim no YouTube e digitei Enéas no Roda Viva e vi a sabatina de perguntas, onde mais de 6 repórteres detonavam o Enéas, fazendo perguntas uma em cima da outra, na intenção de instabilizá-lo e fazê-lo passar vergonha. Mas ali não era o Lula falando, tampouco a Dilma. Também não era o Bolsonaro, embora eu vá votar no Bolsonaro, ali não era o Bolsonaro falando. Quem estava ali era o doutor Enéas Carneiro. Mesmo vibrando, enquanto eu assistia ao vídeo, com suas respostas firmes, concisas, inteligentes, me bateu um sentimento de tristeza, cara. Porque aquele cara poderia ter sido o melhor presidente que o Brasil já teve. Ninguém conseguia bater Enéas, cara. Ninguém. É só parar e ver o preparo acadêmico e cultural que o cara possuía. Foi a voz dos anos 90 que incomodou a muitos políticos na época. E mesmo sabendo que Bolsonaro vai na mesma linha de defesa da direita, seria desleal comparar as duas pessoas. Mas a voz de Enéas nos dias atuais se chama Jair Bolsonaro, embora a diferença seja larguíssima. Meu voto é do Bolsonaro e todo mundo sabe, mas reconheço que ele está muito aquém de quem era o doutor Enéas. E asseguro que se Bolsonaro não vencer essas eleições em razão das urnas burláveis, a Smartmatic, que só tem credibilidade na mente de comunista, ou se por acaso matarem o Bolsonaro, o brasileiro terá o governo que merece. E você e eu, que votamos no bem, que somos conservadores, teremos que ser alcançados por uma escolha mal feita. Cara, quando você avalia o debate do Enéas lá no Roda Viva, você vai ver que o cara não titubeou em uma só resposta das perguntas que fizeram. O cara entendia de qualquer assunto que fosse abordado, e ao ver tudo aquilo que for apresentado em 58 minutos e 49 segundos de entrevista, cheguei à conclusão que 3 horas do debate de ontem não chegaram nem a 30% do nível daquele debate presidencial com o Dr. Enéas de 1994, que na época concorria contra o ladrão Lula. O povo brasileiro merecia um Enéas, mas suas escolhas não nos deram nada além de Lula, Dilma e Temer. Um ocasionou o outro. Não adianta vocês virem falar do Temer. Temer, como eu já falei, é o restolho do que vocês colocaram na presidência. Afinal, ele era vice da Dilma. Por isso que me sinto um tanto demagogo quando internamente digo Enéas era o cara que o Brasil precisava. Antes eu achava um lunático, desequilibrado. Hoje não consigo chamá-lo de mito. Não consigo me sentir um hipócrita. Exaltar o cara depois que morreu não adianta, até porque naquela época era um adolescente. Não se trata de missa de corpo presente, mas de reconhecimento, cara. Eu gostaria de dizer para vocês que queria ter votado no Enéas e que foi exatamente de nível que eu senti falta no debate de ontem. Coisa que faltou e muito. Sargento do Exército, professor de matemática, física, química, biologia e português. Formado em letras, médico cirurgião, cardiologista e tradutor de inglês. Esse era o nosso não permitido presidente, Enéas Carneiro.